no tempo de mesa, quarta-feira, homem de alianças. E o tema que eu vou trazer aqui para vocês é ambiente. Ambiente, tá? Ambiente é o lugar aonde o homem se posiciona e define o homem que se torna. Então, o texto base é Provérbios 13:20, que está escrito o seguinte: quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Tá? Tem alguém com o áudio aberto aqui? Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou fechar. Pronto. Então, texto base Provérbios 13:20. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, o ambiente que você tolera hoje ajuda a formar o homem que você será amanhã. Certo? Essa é a nossa base para o tema de nosso encontro de hoje. Então, estamos falando aqui sobre ambiente. E quando nós falamos de ambiente, meus irmãos, nós não estamos nos falando apenas de um lugar físico. Tá? Não estamos falando apenas de lugar físico. Nós estamos falando aqui de mesa. Isso aqui, onde nós estamos, é um ambiente. Isso que nós temos aqui, que é conexões, também é ambiente. Vozes que você escuta, também é ambiente. Certo? Então, as pessoas nas quais a gente se relaciona, temos alianças, elas alimentam ou enfraquecem aquilo que Deus quer formar em nós. Estão comigo? Quem está comigo aí dá aquela reagida para eu saber que é importante a gente ter essa troca. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Maurício Santana, Rodrigo Ferreira, Rafael, Wesley, bora, Douglas Salles, vamos que vamos. Tá? Então, um ambiente, meus irmãos, ele pode tanto ativar um homem, como ele pode adormecer um homem. Um ambiente, ele pode fortalecer a sua fé, ou ele pode esfriar a sua fé. Ontem nós falamos sobre maturidade. Um ambiente, ele pode ativar mais responsabilidades de um homem, ou ele pode simplesmente trazer desculpas de uma forma normal. Tá bom? Então, a pergunta que eu quero trazer para vocês hoje não é com quem... pergunta que eu quero trazer aqui para vocês não é apenas com quem que você está andando, mas que tipo de ambiente você tem permitido que a sua mente, que a sua fé e que o seu caráter como homem sejam formados. Tá? Lá em Provérbios, para trazer mais clareza para vocês, está escrito assim: quem anda com o sábio será sábio. Então, a Bíblia ela não está dizendo apenas que quem anda com o sábio aprende algumas informações. Não. Não. Ela está dizendo que a pessoa será sábia. E aqui tem um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês. O ambiente, meus irmãos, ele forma identidade. Isso aqui é muito forte. Como é que é feita essa construção? Você começa entrando em um ambiente, depois você começa a ouvir aquilo que está naquele ambiente, na sequência você começa a repetir aquele ambiente, depois você começa a pensar como aquele ambiente, e depois você se torna parecido com aquele ambiente. E é por isso que um homem ele precisa ter muito discernimento sobre as mesas na qual ele senta, os ambientes na qual ele frequenta.
Então, eu já quero parabenizar todos os homens que estão aqui, porque esse ambiente aqui é um ambiente de crescimento. É um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de confronto, de avanço, de modelagem. Toda mesa, meus irmãos, ela serve um alimento. Toda mesa, ela serve um alimento. Existem mesas que você senta, que elas estão te servindo um alimento que vai fortalecer a tua fé. Mas tem mesas que você vai sentar que vão servir alimentos que vão alimentar murmuração. Tem mesas que vão te servir direção, mas tem mesas que vão te servir confusão. Estão comigo? Então, o homem ele precisa entender aquilo que tu consome, aquilo que tu te alimenta repetidamente, começa a te formar de uma forma muito silenciosa. Então, meus irmãos, um ambiente errado, ele não começa a te formar e, se for errado, te destruir de uma vez só. Não, é uma construção. É uma construção. E esse é um dos maiores perigos de um ambiente errado. Por ele não te destruir rápido. Um ambiente errado, às vezes, ele só te esfria. Ele esfria a tua fé, ele esfria a tua disciplina, ele esfria a tua honra, e assim vai indo. Ele esfria o teu casamento, ele vai esfriando a tua busca por Deus. Então, um ambiente errado, ele não precisa tirar tudo de ti em um dia. Ele só precisa fazer tu começar a aceitar cada vez menos aquilo que Deus te chamou para viver. Cada vez menos. Aí, aos pouquinhos, o homem ele começa a achar aquilo normal, aquilo que já era um confronto, ele já não enxerga como um confronto, aquilo que ele respeitava, ele já começa a debochar, aí aquilo que ele estava combatendo, ele já começa a trazer justificativa, e aí vai esfriando. Então, meus irmãos, ambiente é formação. E aí eu quero trazer aqui para vocês. Nós não estamos aqui informando. Alô, Júlio César? Eu não estou aqui te informando. Alô, Márcio Rodrigues? Eu não estou aqui te informando. Eu estou aqui formando os senhores. Eu estou contribuindo para a formação de vocês. Tá claro? Porque o ambiente, ele é formação. Agora, eu falei do ambiente errado, eu vou trazer o ambiente certo. E o ambiente certo, ele acelera o teu crescimento. O ambiente certo, ele acelera a tua visão. O ambiente certo, ele determina os contratos que você assina. Alô, empresário, qual é a mesa que você está sentando? E, às vezes, tudo que um homem precisa é sentar onde tem uma mesa, onde a linguagem, ela fala mais alto do que uma desculpa que ele vinha contando. Uma mesa onde é lembrado quem ele é em Deus. Uma mesa onde ele é confrontado
com amor. Alô? Estamos nessa mesa. Estamos nessa mesa. Uma mesa aonde ninguém vai passar a mão na tua cabeça, não, meu irmão. Pelo contrário, quando tiver que confrontar, a gente vai confrontar. Quando tiver que celebrar, a gente vai celebrar. Um ambiente, uma mesa que não vai alimentar o teu vitimismo. Pelo contrário, a gente vai aqui ativar a tua responsabilidade. Então, o ambiente certo, ele te reposiciona. Esse é o poder do ambiente certo. Só que ninguém tem como tomar uma atitude por ti. O homem, ele precisa escolher aonde que ele quer ser formado, no ambiente certo ou no ambiente errado. Quem já participou aqui do Império da Honra Masculina sabe o poder que é estar naquele ambiente. Temos pais de família, temos empresários, os caras chegam no primeiro dia querendo pular o muro e zarpar fora, chega no final do último dia, os caras não querem se largar. Explica uma lógica dessa. Primeiro dia, querem matar o Denis. No último dia, querem chamar o Denis para ser padrinho de casamento. Temos casos reais aqui. Ó. O Rafael, que já estava junto lá, sabe do que eu estou falando. Né? Eu É estava nessa. loucura, é loucura, é loucura. É loucura, irmão. Esse é o poder do ambiente. Esses caras são tudo falso, mano. Primeiro dia eles me odeiam, no outro dia querem me amar. Ah. Meus irmãos. Esse é o poder do ambiente certo. Eu podia matar o Denis no primeiro dia. Meu Deus do céu. É loucura. Ainda bem que eu fui. Pois é. Então, meus irmãos, o homem ele precisa escolher onde é que ele quer ser formado. Por isso que a gente fala que é caro demais ficar de fora. E não é caro demais ficar de fora do império ou ficar de fora de qualquer programa que tenha dentro do ecossistema. Não é sobre isso. Ficar de fora da presença, mano. De um ambiente de crescimento. Um ambiente onde a tua fé ela é fortalecida, ela é alimentada. Um ambiente de honra. Um ambiente de princípio, um ambiente de responsabilidade, um ambiente de crescimento. Um homem maduro de verdade, ele não fica esperando cair num ambiente certo por acaso. Pelo contrário, ele vai lá e escolhe, eu quero ficar aqui, eu quero pertencer aqui, eu quero ser formado aqui. Um homem maduro, ele protege o que entra na mente dele. Ele seleciona as mesas onde ele quer sentar, o alimento que ele quer consumir, as pessoas que têm acesso à sua mesa. Isso é um homem sábio, um homem de aliança. Certo? Estão comigo ou não? Estão comigo ou não? E aí, para a gente seguir aqui, antes de seguir, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, dos 15 homens que está presente, que estão presentes, querem receber uma rajada sobre ambiente no final desse encontro? Responde no chat ou reage aí. Ó, um foi, o Alex foi, quem mais? O Anderson, Wesley, Júlio, Bruno, tá, a maioria venceu. Vinícius, beleza. Então, no final tem uma rajada. Fiquem comigo. E aqui, meu irmão, meus irmãos, eu quero aproveitar para o tempo aqui e não trazer um convite.
Não quero trazer um convite, eu quero trazer uma convocação. Porque assim como tem homens aqui nesse ambiente agora que já viveram e sabem o poder de estar no império da honra masculina, existem homens que não viveram ainda o império da honra masculina. E talvez esses homens eles estejam tentando resolver sozinho questões que precisam ser tratadas no ambiente certo. Porque o império da honra masculina ele não é mais uma imersão, ou mais um treinamento, ou mais um retiro. Não, é uma formação de líderes. Eu postei esses tempos um vídeo no meu Instagram e viralizou. É o chamado da última hora, meus irmãos. A terra aguarda a manifestação dos filhos. Quem são os filhos? Nós. Quem é que tem que fazer a frente se funcionar? Nós. Homens. O império, ele é um ambiente de confronto. Ele é um ambiente de cura. É um ambiente de honra. É um ambiente de reposicionamento. Quem já foi? É verdade ou não é? Eu estou mentindo aqui ou estou falando a verdade? Está aqui um case. Está aqui um baita case de sucesso. Rafael Oliveira. Nem só essa questão do ambiente do império, né, Lucas? Mas a questão do que faz a mentalidade do homem que nem, por exemplo, eu. Cara, eu já tinha tentado suicídio 3 vezes. Aquilo ali foi minha última opção. Ou vou para esse lugar, o Denis já tinha me convocado umas 3 vezes também, me chamado para ir. E eu fui postergando, até chegar no cavocado poço mesmo. É quando eu vi que não tinha mais o que fazer, e eu vou dizer para vocês, não faz sentido fazer isso. Eu já fui um cara que já faturei milhões, já quebrei com isso, passei por vários processos e lá dentro eu entendi de onde vinha. É uma mentalidade que a gente vem carregando de geração por geração. Isso tu só vai entender quando tu tirar um tempo para ti mesmo. Porque nós, como homens, a gente não tira tempo para cuidar da gente. E nesse retiro é um ambiente poderoso. Isso eu posso afirmar e dar toda certeza para vocês. Já faz 2 anos que a gente passou por esse processo aí e é loucura. Aí, ó. Contra palavras, contra fatos, não há argumentos. Anderson Lamarck entrou recentemente. Em uma semana fechou 3 clientes novos. Toda vez que a gente faz uma call, o cara recebe uma notificação lá de comissão. É a verdade ou não é, Anderson? Tem registro, para quem duvidar. Toda hora caindo. Espera aí que eu saí do ambiente aqui para poder... A minha mulher está no tempo de mesa aqui feminina. E exatamente isso. Que nem o Rafael falou, às vezes a gente busca no último momento, na última oportunidade, na última salvação, né? Eu vou lá ver o que acontece. E eu posso dizer que eu não... exatamente, eu estava talvez no meu último momento, eu não estava mais reconhecendo quem eu era, e há 3 dias que aconteceu, eu estava pensando em desistir. E quando eu cheguei lá, eu entendi realmente o porquê que eu não desisti de estar lá. Porque, cara, eu saí no domingo lá, eu falei isso pro Denis, falei para todo mundo. A minha vontade era sair de lá gritando para todo mundo fazer império, mas não era sobre as pessoas, mas sim sobre a decisão que eu ia tomar. Depois que eu saí de lá, o meu negócio desandou, eu tomei um posicionamento diante da nossa empresa, juntamente com a minha noiva. E, cara, venda está acontecendo, os clientes estão chegando e clientes realmente que estão elevando o meu propósito como pessoa e como legado que eu estou construindo. Então, é surreal o que tem acontecido. Top demais, Anderson. Tu falou ali, não, o meu negócio desandou pro bem, né? Desandou para cima, né? Deslanchou, na verdade. Deslanchou. Top demais. Então é isso, meus irmãos. É isso. Teremos agora o IHM, que é o IHM Experience, lá em São Paulo. Não vai ser um retiro de 3 dias, é um dia, né? Com o Denis lá, 24 horas. O pau vai torar lá, eu tenho certeza que vai ser loucura. E também teremos agora na próxima semana, dos dias 17 a 19 de julho, a próxima edição do Império em Gramado. Então, se tu sente, meu irmão, que tu tá no tempo de se reposicionar, esse chamado é para ti, te fortalecer como um homem, como um marido, como um pai,
como um líder, como um homem de Deus, essa convocação aqui é para ti. E eu quero usar uma palavra ali que o Rafa trouxe. Não é sobre o Denis, não é sobre o Nicolai, não é sobre o Império, não é sobre ninguém. É sobre a verdade, é sobre a mensagem, é sobre o chamado que está acontecendo. Nós estamos aqui dispostos e disponíveis, doando de fato o nosso tempo, a nossa energia, para dedicar aos senhores. Ah, então por que vocês cobram? Ou a gente tem custo aí. Tem aluguel, tem som, tem um monte de coisa para pagar. Mas o Império não paga conta. O Império não é... ninguém tira a prolabore do Império. Que fique muito claro isso. Que fique muito claro. Então, nós dedicamos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso tempo, que é o ativo mais precioso, para ativar vocês. E quando tu passa pelo processo, tu vai entender, e aí tu vai querer fazer a mesma coisa. Esse que é o mais louco. Esse que é o mais louco. Então, meu irmão, não espera chegar no fundo do poço para tomar tua decisão. Não espera. Não espera a tua esposa ter que mandar a mensagem para mim, ou ter que mandar a mensagem para o Denis, clamando por um posicionamento teu. Porque tu não te posiciona como homem dentro da família. Não espera tu perder o que tu tem, o bem mais precioso que Deus te concedeu, que é a família, para tu despertar, para tu cair na real. Não espera. Beleza? E aí, trazendo só mais um reforço, no dia 14/7, nós teremos o jantar de negócios, que antecede o Império. O que é o jantar? Aí o poder do ambiente, que é o que eu estou falando aqui. O que isso importa para o tema de hoje? Tudo. Negócios também é ambiente. E um homem de Deus, ele precisa estar em ambientes e construir conexões certas. Sentar com homens que querem crescer com princípios. Falar de trabalho, falar de negócios, de oportunidades, de liderança. Trazer uma construção sólida, de verdade. Então, o jantar de negócio não é sobre jantar, não é sobre comida. Nunca foi sobre comida. O churrasco de negócio nunca foi sobre um churrasco. É sobre uma mesa de conexões, meus irmãos. Acabei de falar no início, a mesa que você senta determina os contratos que você assina. E aí eu já quero aproveitar e dizer para vocês, é um ambiente com apenas 35 empresários. Não é 36, não é 40, é 35. Ou seja, é um número limitado, só vai estar lá quem de fato se posicionar. É um ambiente extremamente selecionado. Vai ter emissora de TV. O Denis vai descer de São Paulo para trazer uma palavra. Vai ter também um grande colega trazendo um conteúdo sobre enneagrama, comportamento humano. Cara, é um ambiente riquíssimo, que tu não encontra em qualquer esquina. Tu não encontra em qualquer esquina. Então, se tu quer acessar esse ambiente, me chama ali no privado e já garante o teu ingresso. Fechou, meus irmãos? Tem coisas que Deus só libera através de ambientes. Tem portas que se abrem na sua vida somente em mesas certas. E para finalizar, existem conexões que carregam as respostas que você ainda não encontrou sozinho. Eu vou repetir, existem conexões que carregam as respostas que você não conseguiu encontrar sozinho. Fechou? Então, para quem ficou até o final, eu vou passar agora a palavra para o Denis, que a rajada, ela já está engatilhada, que eu já estou vendo a bazuca ali, ó, com o míssil dentro, a mira está apontada, é só apertar o botão. Manda bala, Denis. E aí, meus irmãos, excelente dia. O que eu falei com o Nicolai ali, ele se pergunta se alguém quer uma rajada no final, mas o objetivo é que você discutir isso com muito amor que eu vou falar, fechou? Porque talvez você, às vezes, interpreta, né? Inclusive, muito forte isso da gente entender que nós interpretamos a realidade externa de acordo com as feridas internas. Quando você olha para as suas feridas, olha para os seus traumas, seus ciclos, seus padrões, sua personalidade, o seu temperamento, a sua história, a sua jornada até aqui,
seus erros, acertos, fracassos, você consegue ressignificar tudo isso e consegue dar um novo sentido e um novo significado a essas coisas, você olha agora a tua perspectiva alinhada em Deus, né? Então, tem muitas palavras, às vezes, que a gente pode até falar, que pode ser compreendida de forma errada. E isso fala como se está o nosso coração, né? Então, eu também já compreendi muitas coisas, às vezes, errado, pelo meu coração não estar higienizado, ou seja, eu não estar no meu lugar como homem, não estar na minha posição como homem, estar na minha postura como homem, estar na minha conduta como homem, e aí isso acaba atrapalhando muitos negócios, acaba atrapalhando tua vida espiritual, teu casamento, teu relacionamento, né? Até o Nicolai falou ali, tá, mas vai o Jardel, né, que fala de enneagrama, tem muitos casamentos que só não estão alinhados porque as pessoas não têm conhecimento de padrões comportamentais, de padrões ocultos, de padrões de vida, né, padrões culturais, isso tudo está conectado. E uma coisa que eu aprendi muito forte na minha jornada, para mim, é que tu vale o quanto tu já investiu em si. Então, eu só investi num cursinho de R$97, então é isso que você vale. Como assim, Denis? Estou falando sobre merecimento agora, não estou falando sobre identidade. É para deixar registrado, não é sobre capacidade e nem sobre identidade, é sobre merecimento. Se você não se sente merecedor de estar num jantar com pessoas prósperas, alinhadas em princípios e valores no mesmo propósito, você está dizendo, eu não me sinto merecedor. Nem sei quanto é que é o valor lá, Nicolai. Se você diz, eu não tenho um valor para passar um dia lá no sítio em São Paulo com o Denis, eu estou abrindo nosso sítio para poder receber homens aqui. Então, se você é daqui de São Paulo, cara, tu vai estar aqui em casa, irmão. Eu prometi a mim mesmo que eu não ia fazer isso, mas quando a gente consagra tudo ao Senhor, é o Senhor que manda. Então, você vem aqui, nós vamos ter um dia de experiência juntos, vamos trocar ideia, vamos ter tempo de mesa. Lógico, não vai ser como o Império, porque o Império tem uma intenção, que é a formação de líderes, mas nós vamos ter tempo de mesa, juntos, né? Olho no olho. Às vezes você está ali passando por um processo e nós vamos ter experiências juntos, dinâmicas juntos, comunhão junto, vai ter um dia preparado para você. Você vai chegar cedo e vai sair de noite, né? Denis, mas eu não tenho como investir nada. Tá bom, então fica aqui, aplica o que você está recebendo, pratica. Mas essa chave eu aprendi de forma muito profunda. Cada um vale aquilo que já investiu em si. Eu não sei. Eu já investi, até onde eu contei, mais de R$500 mil. Em conhecimento, em curso, em formação, em treinamento, em mentorias, em masterminds, em tudo. E isso pergunta se eu não investiria de novo? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque eu sei que me traz retorno, né? Se eu for investir numa ferramenta de CRM com o Nicolai, eu sei que você vai me trazer retorno. Só que as pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar a ótica de produzir, de gerar riqueza, ou mais ainda, de gerar valor, tá? Só gera valor quem tem valor. Compreenderam isso? Então, nós estamos gerando valor todos os dias aqui porque nós temos valor. Amanhã depois pode ser qualquer um de vocês que vai estar aqui ministrando uma palavra, como já aconteceu, né? Já foi feito isso várias vezes, né, Nicolai? Entende? Então, essa é a minha palavra aqui para vocês que eu senti de compartilhar. O quanto que você vale? Faça essa pergunta para si mesmo. Anota aí, pega uma folha, anota tudo que você já investiu em si. Denis, vale viagens? Vale. Denis, vale hotéis que você ficou? Vale. Tô falando de merecimento aqui, tá? Denis, vale sobre uma roupa que você já investiu? Qual foi o valor maior que você investiu numa roupa em si? Porque às vezes tem gente que não vai no churrasco de negócio porque não se sente digno ou merecedor de estar naquele ambiente. Existe, existe. Assim como, mas eu já tenho muito dinheiro, eu já andei em lugares incríveis. Pois é, essa semana um cara me ligou e me convidou para ir num dos restaurantes mais top de São Paulo, né? Tá bom, vamos lá. Vamos ter experiências novas. Então, o meu convite para vocês não tem como você acessar o teu valor interno se você não experienciar coisas novas, tá bom? Sintam-se amados aí.
uma boa semana. Nicolai, parabéns pela estrutura aí do tempo de mesa, tá muito redondinho, muito alinhado, traz direção também, e é isso, tá bom? Show de bola. Bora pra cima. Obrigado, meu irmão Denis. Só antes de terminar aqui, uma direção muito importante, tá, galera? O nosso compromisso aqui no Tempo de Mesa, ele é e continuará sendo gratuito, certo? Aberto para homens que desejam crescer, assumir responsabilidades e caminhar em direção ao seu propósito, tá? Mas, para quem já entendeu, né, do que se trata esse ambiente, e um homem honrado, ele reconhece o valor de uma mesa, e principalmente ele sabe o poder de uma semente. Então, por isso que aqueles homens que sentirem no seu coração de contribuir, a gente abriu a possibilidade de assinar o tempo de mesa por apenas R$ 29,90 por mês. Lembrando, aqui é muito importante, presta atenção nisso que eu vou falar. Esse valor ele não vai limitar o teu acesso, ele não vai vender pertencimento e ele não vai criar divisão entre quem paga e quem não paga, tá? Tá claro isso? Não vai criar divisão. O valor arrecadado desses R$ 29,90 por mês, ele será 100% destinado para a restauração de famílias pelo Brasil, certo? Vai apoiar vidas, vai ajudar na casa, vai ajudar a construir e reestruturar histórias que estão sendo alcançadas cada dia mais, tá? A gente está, graças a Deus, crescendo em estrutura, então, daqui a pouco os teus R$ 29,90, ele vai servir para comprar um cobertor para um irmão participar de um império e não passar frio. Vai servir para ajudar a comprar um gás para uma família que não tem. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, não é para criar divisão. R$ 29,90 é uma semente que você está plantando em um solo muito fértil. Então, não é sobre pagar para participar. É sobre semear para que outras famílias sejam restauradas. Quem entende de honra, entende de semente. E quem entende de semente, entende de legado. Fechou, meus irmãos? Eu vou disparar ali no grupo o link para que você assine. E se você sentir no seu coração, a sua semente, ela já está abençoada e consagrada ao Pai. Certo? Forte abraço, tamo junto. E amanhã, quinta-feira, Homem de Negócios. Um abraço, tamo junto. Excelente quarta-feira para todos.